Você sabia que algo tão simples como o sal pode esconder significados espirituais profundos? Na Bíblia, o sal não é apenas um tempero, mas uma arma poderosa, cheia de simbolismo. De pactos sagrados a rituais de proteção, o sal tem um papel que talvez você nunca tenha imaginado. Será que estamos ignorando algo essencial no nosso dia a dia? Se você gosta de explorar mistérios como este, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder nada. O sal, um elemento que usamos todos os dias, tem raízes muito mais profundas do que imaginamos. Na Bíblia, ele é frequentemente mencionado como símbolo de aliança, purificação e proteção espiritual. Um exemplo claro está em Levítico 2:13, que diz: "Tempere com sal todas as suas ofertas de cereais. Não deixe de pôr sal na oferta do seu Deus, pois o sal representa a aliança de Deus com vocês." Mas por que o sal seria tão importante em um contexto espiritual? Em 2 Reis 2:21, encontramos uma passagem fascinante onde o profeta Eliseu purifica águas contaminadas usando sal. Ele declara: "Assim diz o Senhor, purifiquei estas águas, e nunca mais causarão morte nem esterilidade." Essas histórias nos levam a pensar: será que o sal é apenas um elemento físico ou existe algo espiritual que ainda não compreendemos completamente? Vamos aprofundar essa questão agora. O sal aparece em momentos muito importantes da Bíblia, sempre ligado a algo especial e poderoso. No Antigo Testamento, ele não era só um ingrediente, mas algo essencial em ofertas e pactos, representando pureza e um compromisso com Deus. Um exemplo disso está em Números 18:19. Todas as contribuições sagradas que os israelitas apresentarem ao Senhor, dou a você, aos seus filhos e filhas, como direito perpétuo. É uma aliança de sal, eterna diante do Senhor, para você e para os seus descendentes. Mas o que torna o sal tão diferente? Talvez seja porque ele conserva e dá sabor, o que pode simbolizar como as alianças com Deus nunca devem ser esquecidas. Além disso, o sal é usado até hoje em muitas culturas para afastar coisas ruins. Será que é coincidência que ele também foi escolhido na Bíblia para representar uma aliança eterna? E olha só, no Novo Testamento, Jesus fala sobre o sal em Mateus 5:13. "Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo?" Aqui, ele nos lembra da nossa importância e do papel que temos no mundo. Isso tudo nos leva a pensar: o sal é só um tempero ou existe algo muito maior por trás desse elemento tão simples? Parece que ele carrega um significado que estamos apenas começando a entender. Agora tudo começa a fazer sentido. O sal, que muitas vezes ignoramos no dia a dia, tem um peso muito maior na Bíblia. Ele não só aparece como símbolo de aliança, mas também como um lembrete da nossa responsabilidade espiritual. Quando Jesus disse em Mateus 5:13, "Vocês são o sal da terra", ele estava nos chamando para sermos uma influência positiva no mundo, dando sabor à vida das pessoas ao nosso redor. E pensar que algo tão simples pode ter tanto significado. O sal, nos tempos antigos, era valioso. Ele preservava alimentos, mantinha as coisas puras e até protegia contra o mal. Será que Jesus escolheu esse exemplo justamente porque é algo que todos conhecem, mas que poucos realmente valorizam?
O mais impressionante é que, assim como o sal, temos um propósito. Podemos ser aquele detalhe que transforma e dá sentido às coisas ao nosso redor. Isso não é incrível? A pergunta que fica é: estamos vivendo como o sal da terra que Jesus nos chamou para ser? Ou estamos deixando esse papel passar despercebido? Esse é o momento de refletir. O sal é só um tempero? Ou é um lembrete poderoso do tipo de impacto que devemos ter no mundo? O sal é tão simples, mas ao mesmo tempo tão profundo. Depois de mergulhar nesses textos e histórias, eu não consigo deixar de pensar no quanto subestimamos as coisas pequenas do nosso dia a dia. O sal não era só um ingrediente ou um símbolo na Bíblia. Ele é um lembrete poderoso do tipo de impacto que podemos ter no mundo. E sabe o que mais me faz refletir? Quando Jesus diz que somos o sal da terra, é quase como se ele estivesse dizendo: você faz diferença. Você é importante. E aí vem a parte que mexe comigo. Será que estamos realmente vivendo como pessoas que transformam o ambiente ao nosso redor? Será que estamos sendo aquela força que preserva o bem e dá sentido às coisas? É por isso que eu acredito que o sal é muito mais do que um simples tempero. Ele é um convite, um chamado para que a gente não passe pela vida sem deixar nossa marca. E você, o que acha disso? Quero muito ouvir sua opinião nos comentários. Até o próximo vídeo.